Boa noite, tudo bem, Alice? Opa, Fernando, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Eu falei, sem mais delongas aqui, ficar fazendo rodeio, não. Vamos logo pro nosso papo, que a gente tem aula daqui a pouco, né? É isso, vamos lá, não vamos poder perder essa chance, né? Quarta-feira sempre tem. Ô, Alice, então vamos começar aqui. Se apresenta pra galera aí, conta aí quem que é o Alice agora, esse top arrematante, esse tubarão aí. Ah, legal, Fernando. Primeiro eu queria te agradecer, né? A hora que eu vi o seu convite ali, eu falei, pô, será que ele não errou de nome, não? Eu, em Não. tão pouco tempo aí de mentoria, tá falando aí contigo, para mim é uma honra aí, obrigado pelo convite, tá? Eu me chamo Alice, sou casado com a Karine, tenho aí 24 anos de casamento, mais 7 de namoro e noivado, então lá se vão bons e ótimos anos vividos aí, 31 anos de convívio, e tenho duas filhas. Eu tenho a Giovana, minha mais velha, de 20 anos, e a Júlia, a mais nova, de 16. Essa aí é a minha família, né? Meu esteio aqui, o que me suporta, tá? Do ponto de vista profissional, eu sou o típico cara aí que vivi um ciclo inteiro de CLT, tá? Comecei jovem aí, recém-formado de escola técnica, né? Lá técnica de telecomunicações, com meus 17, 18 anos. Entrei numa grande empresa de telecomunicações e circulei por várias empresas de telecomunicações aí pelo Brasil. E lá se foram mais de 30 anos. Passei de estagiário, fiz meu curso de engenharia já trabalhando e passei aí por vários e diversos cargos e funções dentro desse mercado de telecomunicações aí. E meu ciclo terminou em 2023. Eu terminei, depois de passar por vários cargos, como eu estou dizendo, né, de estagiário, a engenheiro, a gestor, terminei esse grande ciclo aí como diretor de manutenção da grande empresa de telecomunicações, e foi um ciclo maravilhoso. Eu acho que tudo que eu devo, tudo que eu sou, tudo que eu me formei foi durante esse período. Tenho muita gratidão aí pelas pessoas que eu conheci, pelo que eu acumulei de conhecimento, né, conheci quase o Brasil todo aí nesse ofício, mas chegou o momento de mudar de ares. Eu já estava com ideia, né, de fazer uma. A gente acaba realizando nos filhos, né, o Fernando, muitas vezes os sonhos aí que a gente não realiza. E eu tinha uma grande vontade de ter uma experiência no exterior. E aí, em 2020, lá no auge da crise sanitária nossa, né, eu decidi com a esposa tentar uma jornada aí fora do Brasil. Ela fez uma aplicação para um curso de uma pós-graduação em administração fora do Brasil, foi até no Canadá na época. Demorou, foi muito moroso o processo, mas ela foi aprovada e com essa aprovação ela conseguiu um visto de estudo para ela, visto de estudo para as minhas meninas, e eu, de carona, peguei um visto de trabalho. E aí eu tive uma jornada aí no Canadá de 2 anos, fim do curso dela lá, a gente voltou para o Brasil este ano. Que maravilha. Então você estava lá no exterior, no Canadá, era naquela parte gelada? No Canadá, como um todo, é muito gelado, né? Mas naquela que, tipo assim, que Mas você não tem. era no extremo gelado, não. A gente estava do lado do Pacífico, né, em British Columbia, é um pouco mais ameno a cidade que a gente estava. Cheguei a pegar -11 lá, estava bem um friozinho. Para um goiano foi difícil de acostumar, mas foi uma jornada interessante, foi divertido. Eita, e aí a sua carreira nas arrematações começou lá ou aqui? Pois é, aí que vem as histórias boas, né? Porque quando eu tive para lá, eu mergulhei com todo o esforço, né, para fazer dar certo esse período que a gente se programou para estar lá. Mas quando foi chegando o fim desse período, comecei a pensar, poxa, vou voltar para o Brasil, e aí? Vou voltar para o meu ciclo lá dos 30 anos, vou tentar reiniciar ele? Não fez muito sentido para mim naquele momento. E eu comecei a pesquisar um monte de coisa, né? Eu busquei aí coisas que me dariam autonomia para aplicar minhas ideias, minha experiência, né, minhas convicções, algo que me desse autonomia de controlar meu tempo, ter mais liberdade de controlar meu tempo mesmo, né? Estou falando aqui de trabalhar menos, mas eu poder escolher trabalhar um final de semana, ou trabalhar à noite um dia, escolher dar um apoio para os meus pais que já são de idade, já dependem aí, de certa maneira, de mim para algumas, principalmente assistência médica, de consulta, pequenas cirurgias e tal. E eu falei, poxa, como é que eu vou fazer, né? Algo que me desse ainda alegria, né? Que eu continuasse com a alegria de fazer o que eu gosto. Foram mais de 30 anos muito felizes aí, como eu te falei, no antigo mercado meu. E lógico, né? Algo que fosse rentável, que me desse segurança e que fosse replicável. Não podia ser alguma coisa que
que eu desse um grande chute, bamboei, consegui fazer uma grana hoje e amanhã eu vou fazer o quê? Algo que tivesse continuidade. E aí os leilões apareceram para mim de uma forma muito natural. Nesse período aí de 30 anos de serviço, eu mudei de cidade 7 vezes. Todas as vezes que eu mudei, eu comprei e vendi imóvel no mercado convencional. E nunca perdi dinheiro. Eu falei, poxa, a coisa está conspirando para dar certo isso, né? E aí eu comecei a pesquisar uma série de coisas, né, que fosse nessa linha do que eu comentei. E o leilão apareceu ali, foi fisgado pela Smart. Na verdade, foi até um tio que eu conversando sobre um leilão em Florianópolis na época, eu estava lá no Canadá, e trocando ideia com ele, falou, pô, é um bom negócio, eu pesquisei, estudei, sem nenhuma informação mais profunda, e até perdi, eu acho que dentro da minha santa ignorância na época ainda dos leilões, eu fiquei de fora porque estourou o preço, mas esse tio me deu um link que era da Smart, lá, uma turma do DZA, a turma 28 do DZA, e foi a partir daí que eu entrei nesse mercado aí com vocês. Sensacional. Então você estava lá no Canadá e aí, por intermédio do tio, conheceu os leilões. Aliás, já estava pesquisando leilões, porque você falou uma situação aqui interessante. Para você que já comprava e vendia imóveis, então, olha, eu estou mudando, estou sendo transferido para um estado, você transferido para o outro, em vez de alugar, compra, vende, começa a analisar isso, né? E aí fica com uma Perfeito. familiaridade. A gente pensa assim, pô, Exatamente. tá Exatamente. tranquilo. E eu tinha um benefício, porque eu mudava de tempos em tempos, e como eu mudava de cidade, eu tinha um benefício do FGTS. Né? E eu acabava nessas compras tirando lá o FGTS, que dava um impulso, mas que também me dava. Eu saía do aluguel e o período que eu estava lá tinha aquela valorização natural dos imóveis que a gente já conhece bem aí, né? Foi bem isso. E eu estava no Canadá quando eu fiz as primeiras arrematações. Não deu certo essa de De Florianópolis, Florianópolis. mas logo que eu entrei em outubro, mais ou menos ali com umas 3 semanas, eu falei, poxa, se eu quero fazer disso um ofício, eu tenho que fazer isso aqui, tem que ter uma esteira, né? Isso aqui vai ser meu negócio, né? Ao invés de eu voltar para o Brasil, investir comprando uma franquia, investir montando alguma coisa que fosse mais de risco, falei, poxa, se eu topo montar um negócio, isso aqui vai ser meu negócio. E assim eu fiz. Eu estava fora, tinha a oportunidade de comprar cotizado, mas naquele início ali eu comecei arrematando sozinho. Né? Falei, poxa, eu estou fora do Brasil, será que eu vou conseguir sócio aqui que me suporte aí, vai topar esse negócio comigo? Aí eu comecei sozinho e foram muito boas as primeiras arrematações, fiz 4 arrematações e ainda estava no Canadá. E aí começou mais uma vez a atender a minha expectativa, né? Eu estava procurando alguma coisa que me desse liberdade geográfica, imagina, eu estava no outro hemisfério e conseguindo desenrolar tudo, pesquisar, cadastrar em leiloeiro, fiz meu cadastro em notariado, consegui desenrolar a documentação, consegui contatos com corretores que me auxiliaram, consegui contato com o ocupante que eu tive que negociar a desocupação, tudo eu estava lá. Então os primeiros começaram assim, Então, veja. independente do local que eu estava. Pois é, então você no Canadá entrou na turma 28 da Smarts, foi em outubro. Então, ou Foi em seja, outubro. nós vamos fazer agora 10 meses que você começou no mercado de leilões. Perfeito, Sensacional. E exatamente olha, isso. começando do exterior. Então, você já vê que já era tubarão nato, não tem jeito, não tem dificuldade, né? Olha, eu vou enfrentar isso aqui, eu vou fazer isso aqui porque eu quero, simplesmente porque eu quero. E você colocou um ponto interessante aí, que é a ideia da gente poder acompanhar os pais, poder levar filhos na escola, ter essa liberdade, que não é uma liberdade de não só geográfica, né? Mas é aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente quer. Eu acho que Perfeito. a maior retorno que os leilões nos dá hoje é isso. Ó, vou buscar a criança na escola, vou levar o pai no. Então a gente tem essa liberdade para fazer, né? Os leilões traz isso. Mas o que me deixou aqui, eu não sabia realmente dessa trajetória meteórica. Então são de outubro para cá. Você entrou em outubro no DZA. E logo depois você entrou nos Tubarões quando? Eu entrei nos Tubarões em fevereiro deste ano. Foi mais ou Fevereiro, menos uns quatro quatro meses meses depois. depois, uns 4 meses E- depois. Então ali no DZA você já tinha feito uma cacetada de arrematações. No DZA foram 9. 9, olha só, gente, estou 9 falando. arrematações, todas sozinhos, sem cotizar nenhuma. E o interessante, né? Das 9 foram 5 estados, 7 municípios. Então, para você ver que a questão geográfica também não tem muito sentido, né? Assim, dá para a gente navegar nesse oceano aí para todo canto.
Ou seja, aquilo que o pessoal. E a gente vê, eu vejo hoje pelo meu Instagram, ainda tem alguns aí que vêm, não, isso daí não é possível, não, isso aí é difícil. Não é, como assim que vocês pegam coisa à distância, que vocês não vão ver o imóvel, que vocês não se preocupam com a ocupação? E a gente fala, bate, mostra, mas é difícil para as pessoas às vezes quebrar isso. E aqui está aqui agora você. Ó, eu fiz 9 em 4 meses. Então quer dizer, o tubarão aí depreciou. Depois do tubarão, quantas você já fez? E aí eu acho que a conta ficou bem dividida, porque depois dos tubarões foram outras 9. Outras 9, só que nos tubarões a gente tem mais tempo. Né, e um perfil totalmente diferente, né? Eu nessa minha jornada aí de profissional, eu gosto muito de números, de indicadores, né? Então eu até separei aqui alguns números aí para o pessoal ter ideia como é que funciona, né? Então lá no DZA, essas 9 arrematações aí nesses 7 municípios, estão projetando aqui um ROI de 40% para esses 9. E eu gosto de ter uma métrica que é a margem líquida, tá? Que é basicamente em cima do valor que vende, quanto que dá de lucro limpo, sem imposto, sem corretor, sem documentação, que deu aí nessas arrematações de DZA algo em torno de 26%. Eu não sei se está todo mundo familiarizado com isso, né? Depois até é bom pesquisar. Hoje eu pesquisei de curiosidade, fazia tempo que eu não via isso. O mercado de construção civil, NRV, tenda, essa margem líquida aí gira na faixa dos. A tenda está um pouco melhor, com 16%, e a MRV andou até estando negativo ano passado, mas o primeiro trimestre desse ano foi de 3,5%. Nossa Senhora. Imagina, e a gente aqui consegue, eu iniciante, fazendo 26%. É um negócio de maluco, né? E aí eu até entendo as pessoas não acreditarem, duvidarem, porque é um negócio assim muito diferente. É difícil quem não está nesse meio nosso de perceber. E aí depois com os tubarões, a métrica já muda. Porque o que aconteceu? O ticket que eu estava ali, que era um ticket médio de 169 mil de arrematação, né, mais populares, né, com exceção de uma, que foi um valor mais elevado de um sobrado em Cuiabá que eu arrematei, todas as demais foram mais populares, então a média é de R$ 170 aproximadamente de valor de arrematação. Quando eu entrei para os tubarões, isso já pulou para 411. Nota o patamar de imóvel, o tipo de qualidade, o tipo de imóvel que a gente começa a ter acesso quando a gente estando em grupo, né, nesse oceano de grupo aí dos tubarões, né? E esse ROI que foi da faixa dos 40% ali no DZA, está projetando 79% para os 9 arrematações Dos que eu fiz nos tubarões. tubarões. Ah, mas que mágica é essa? As pessoas vão perguntar, ficam curiosas, evidentemente. Mas o que acontece? Basicamente, eu saí de um modelo que eu arrematava sozinho, tudo à vista, para um modelo que eu arremato cotizado, muitos financiados e alguns no judicial parcelados. Então a gente começa a trabalhar com dinheiro que teoricamente a gente nem tem, né? Vai ter no futuro, né? No presente a gente não tem, mas tem projetado para frente, porque esse financiado acaba trazendo a gente para um outro jogo, para um outro patamar. Inclusive, né, tem a nossa casa, agora nós somos sócios, tá, gente? Eu e o Hales aqui, ó, a gente tem uma sociedade, uma casa arrematada juntos, que é exatamente nisso, né? Gente, essa daí foi sensacional. A casa foi 1 milhão, eu nem lembrava, eu achava que era até um pouco mais, mas foi 1,95 milhão de arrematação. Isso. E é uma casa para vender por 2,5. Aí, como se não bastasse, é uma casa que nós vamos financiar 1 milhão e lá vai bolinha. Estamos lá na superintendência da Caixa Pois Econômica. é exatamente isso, né? Aí eu fico pensando, quando 10 meses atrás, lá no Canadá, procurando saber o que ia fazer da minha vida, tentando alinhar tudo isso que eu te falei, que eram metas agressivas, né? Estaria hoje sócio aí de uma celebridade aí do mundo dos leilões. E aqui é possível, né? Eu sou sócio seu, muito me honra isso. Não esperava que num prazo tão curto seria sócio seu aí, mas sou sócio de outros tantos colegas aí, amigos que eu já tenho, né? Tão valorosos aí, com tanta informação, tanto conhecimento, né? Dessas 9 arrematações que eu tenho nos tubarões, não são os mesmos sócios. Tem uma primeira que é com um grupo de pessoas, tem uma segunda que é com outro grupo de pessoas, tem uma terceira que repete do primeiro, da segunda. Então a gente vai ali, né, se interagindo entre a gente e aquilo que vai dando sintonia, a gente vai levando a gente para frente, a gente vai crescendo junto. Pois é aquela questão que a gente fala sobre pessoas com o mesmo propósito, né, Alice? E é legal você trazer um pouco disso para o pessoal aqui. Por exemplo,
pessoal fica imaginando, mas como é que é a mentoria dos tubarões? Eu vou explicar agora um pouquinho para eles. Entra nos tubarões e aí a gente forma times ali com 10, 12 pessoas. E depois a gente reformula e incentiva naturalmente o que? O network. Então você não fica limitado a conhecer 10 pessoas, 12 pessoas. Você vai conhecer 100, 50. E cada operação você vai fazer com aquelas pessoas adequadas, o que permite, inclusive, você aproveitar o seu capital com o crédito do outro, o seu crédito com o capital do outro. Você não desperdiça oportunidades. E aqui é um fator interessante para você contar para a galera, Alice. Como é que foi essa sintonia? Tipo assim, no começo teve uma disruptiva, algum susto? Foi fácil acostumar com o ritmo? Fernando, eu até vou dar um passinho antes, porque eu acho curioso, tá? Porque foi como que eu migrei do DZA para os tubarões, né? Dentro lá do DZA, dentro da Smart, tem o programa Chama os Tubarões. Eu era lá um DZA, e lá no Canadá eu falei, poxa, eu já percebi que esse jogo do leilão judicial é um jogo diferente, que tem muita grana ali também, né? E eu garimpei uma casa em Brasília, na verdade uma mansão em Brasília, no Lago Norte de Brasília. Quem é de Brasília, de região, sabe do que eu estou falando. Para quem não é, entenda que é uma região classe A mesmo de Brasília, casas de alto valor. Eu garimpei uma casa e muito, um cacife muito alto, né? A casa estava no judicial, eu sem entender muito ainda de processo jurídico desse direito imobiliário. A casa avaliada em 2.600.000, mas indo para leilão por 50% por 1.300.000. Mas é uma casa num terreno de 1.000 metros quadrados e uma casa de 450 metros quadrados construída, que é uma casa para mais de 3 milhões de reais. Falei, poxa, eu sozinho não tenho condição de ir. Como é que eu faço? Vou testar esse programa do Chama dos Tubarões. E assim fiz, né? Fiz o programa lá, tem umas regras para você preencher. E eu no DZA tendo aula com quem? Contigo, com João Henrique, Marcela Carilo, Rubens, né? Essa turma aí de que quem é do grupo já sabe, quem ainda não é vai descobrir, que são pessoas que entendem muito do que fazem, né? E aí eu cadastrei esse imóvel lá no Chama os Tubarões. Para minha surpresa, passou um dia, me liga o Rubens. Eu falei, poxa, eu tô vendo o Rubens lá, agora tá me ligando. Não é mensagem trocada, me ligando, né? Falou, vi a sua garimpagem aqui, acerte isso aqui, acerte isso aqui. Deu alguns conselhos de algumas coisas que precisavam ser ajustadas. E aí o processo foi aprovado. No outro dia, eu estou lá no Canadá, me liga. Não é chamada também, me liga via WhatsApp, mas me liga. Marcela Carino. Falei, poxa vida, não acredito que eu em tão pouco tempo aqui estou conversando com ela, né? Que era uma referência para mim, na verdade até hoje. Passa um pouco, ela cria um grupo, me põe num grupo. Cai no grupo de quem? João Henrique, Osvaldo, Alexandre, João, só tubarões da elite, né? Da cúpula dos tubarões. E ali eu fiquei impressionado, porque assim, o Alexandre, ele já me ligou, ele mandou 2 áudios. Eu fiquei impressionado, em 2 áudios de 2 minutos, ele deu o raio-x inteiro do imóvel, do processo jurídico que estava ali, que eu não tinha conseguido perceber, porque eu também não tinha, minha limitação ainda era muita com isso, né? Falei, cara, eu tenho que estar junto com esses caras, se eu quero fazer negócio, se eu quero navegar nesse universo, nesse oceano de oportunidades que tem aí, eu tenho que ser pelo menos um percentual de conhecimento que essa turma tem aí, porque senão eu vou ficar de fora, né? Então eu acho curioso, porque eu não entrei nos tubarões de cara, né? Eu entrei no DZA e tive essa oportunidade através do programa, né? E voltando para aquilo que você me perguntou, logo de cara, na primeira semana dos tubarões, eu já fiquei assim de queixo caído, né? Porque os colegas que entraram ali, eu achei que eu estava empolgado, mas eu estava médio. Tinha gente que estava muito mais acelerado do que eu, garimpando muito mais forte, com mais intensidade, coisas que eu não olhava. E é essa que eu acho que é a grande riqueza da mentoria, né? Porque imagina, eu arrematando 9 imóveis sozinho, a minha capacidade de garimpar é limitada. A partir do momento que eu entro num grupo que tem 9 pessoas com o mesmo propósito, de diferentes regiões, diferentes cidades, diferentes bairros, todos garimpando, aquela capacidade de garimpar, ela multiplica, né? Então aquilo que eu tinha acesso era um 9/8, um 10/8 do que eu passei a ter, né? Passei a ter a condição de acesso a crédito, não só o meu, passei a ter acesso a crédito dos colegas que também têm crédito, que podem financiar cotizando comigo, né?
E aí eu me senti até um pouco envergonhado, falei, poxa, eu estou muito devagar, eu tenho que acelerar aqui, porque essa turma aí, se eu não apertar o passo aqui, eu não vou conseguir acompanhar. E logo assim, na segunda semana, começaram as rematações, e o pessoal muito caridoso, eu falei, poxa, eu não vou entrar nessa rematação com vocês, eu não ajudei em nada, vocês garimparam, vocês analisaram, eu estava vendo outra coisa. Eu falei, não, não é assim não, hoje você entra, amanhã você vai chamar a gente para uma outra, e assim funciona. E é assim que tem funcionado desde então. Exato, é muito legal isso, né? Porque a gente vai criando esses vínculos, esse relacionamento, e foi importante, você falou, olha, de todas as arrematações que eu já fiz, foram com sócios diferentes, né? Não é sempre o mesmo time, né? Você vai flutuando, você consegue essa flutuação, porque o dinheiro de um acaba, são situações diferentes, momentos diferentes, e a gente também aprende a ter um senso crítico. Ó, esse imóvel não faz muito sentido para mim agora. Para vocês, esse aqui é mais a longo prazo, esse é mais a curto. Então, a gente consegue mensurar, consegue criar o senso crítico de conseguir entender, né, o que, que é melhor para a nossa composição de carteira. Você vai montando isso. Perfeito. Mas a flutuação e a gente trabalhar com pessoas diferentes que agregam, porque vem com esse mesmo propósito, e a gente está ali, vem cá, ó, o Alisson faz desse jeito, o outro faz daquele outro jeito. Putz, eu faço diferente, então eu vou melhorar, eu vou fazer igual o Alisson faz. Ah, aquele outro, ó, faz do meu jeito aqui porque vai melhorar. Ou seja, essa troca, né, desde da parte da negociação, da desocupação, da reforma, agora que você está tocando lá em Maricá, né? Então, quer dizer, os perrengues, né, para poder aprovar um crédito lá da Caixa, da Casa de Sorocaba, não vamos perder essa arrematação, agora nós estamos passando de novo para Aparecida de Goiânia. Então, quer dizer, são coisas do dia a dia ali, né? Que a gente tem que vai passando juntos, a gente divide juntos e vai criando esse vínculo e vai pegando uma coisa que você falou aí que eu acho que é sensacional, que é o fato de eu aproveitar aquilo que eu não teria sozinho, né? Então, eu tenho oportunidades que eu não teria acesso, porque eu não olharia para ela. Eu vou participar daquela experiência, não só do lucro, porque o lucro é consequência, mas todo o percurso, desde da análise, a desocupação, a reforma, a venda, né? E cada operação a gente aprende muito. Então a gente tem um acesso a algo que sozinho a gente não teria. E que se talvez eu tivesse em qualquer outro lugar que não fosse aqui, eu também não teria. Porque os olhos, os propósitos são diferentes. Então eu acho que esse daí é um fator assim que deixa a gente muito, muito, muito feliz. Não, exato, Fernando. E eu digo mais, né? Porque assim, eu falo com minha esposa que facilmente a gente consegue escrever um livro, porque se cada arrematação dessa for um capítulo, eu acho que já daria para estar no segundo livro, né? Porque 18 arrematações. E é um aprendizado contínuo. E o aprendizado, ele não vem só das aulas, não vem só das aulas ao vivo, não vem só das aulas gravadas. Na verdade, essas aulas acabam sendo momentos de consulta, de tirar dúvidas, porque o aprendizado ele está no dia a dia. Né? Se me perguntar, né, se eu fizer uma retrospectiva e tentar entender o que é o Alisson, a cabeça do Alisson no mundo dos leilões há 10 meses atrás, ela está completamente transformada. E não é só baseado nas arrematações que eu fiz. É baseado muito nas arrematações que eu fiz, mas todas as discussões das arrematações que eu perdi. Né? Porque para ter 18 arrematações, eu imagino que já foram mais de 180 leilões. Né? E É, é isso, o aprendizado ele vem do que se ganha e do que se perde também, daquilo que você não consegue alcançar. o maior aprendizado que a gente tem é exatamente no descarte, porque eu analisei e cheguei à conclusão de que aquela oportunidade não era interessante para mim, né? Mas para mim descartar ela, eu precisei ter todo um racional. É exatamente no dia a dia. O Pierre está colocando aqui, ó, ocorre no dia a dia dos grupos. E é o que a gente fala. As Exatamente. aulas ali, o pessoal fala, as aulas são maravilhosas e não sei o quê, mas a gente faz uma aula hoje, que nem a gente vai fazer, e amanhã, na quarta-feira, se tiver alguma situação que a gente falou da aula, é totalmente diferente. Mas como é que faz? Você falou na aula, mas e agora? Né? E ali no dia a dia a gente vai firmando, a gente vai, nunca mais esquece. Que é aquele negócio do sentimento, né? Eu estou sentindo na pele, eu estou Exato. entendendo aqui como é que é o negócio. Né? E é só fazendo, não é bibliografia, não é manual, Exato. não importa o que diz. Uma das coisas que a gente fala muito, porque a lei determina isso, que é lei, o juiz pode interpretar a lei diferente. Então a gente tem que buscar aquilo que a gente fala, né? Não quero tese, quero lucro, quero resultado, quero que as coisas aconteçam, né? Seja na desocupação, seja na venda, tudo a gente vai buscar a melhor solução ali. E esse choque, eu acho que é muito legal, que é a ideia de trazer.
vou até esclarecer aqui primeiro o primeiro ponto que já estava passando aqui, que era do Chame os Tubarões. Você falou, olha, eu participei ali, tive o privilégio de participar no grupo com o G17, a Marcela quando coordenava ali ainda, dessa mansão em Brasília. Não deu arrematação? Não deu. Mas ali deu para ter o quê? Um pouco de convivência, de ver como é que eles trabalhavam, como é que era essa Exato. diferença. E esse programa do Chame os Tubarões foi uma ideia que a gente lançou faz o quê? Faz um ano, mais ou menos, um pouco mais, que é sensacional por conta disso, que é o ponto de pegar aquela pessoa que está envolvida, porque quem entra no DZA fala assim, olha, eu quero aprender sobre leilões, então eu vou fazer a mentoria do zero à arrematação, que é sensacional. Quem dá aula lá são os tubarões, né? Quem quer estar lá acompanhando, tirando dúvidas, são os tubarões. É uma mentoria super completa. Né? Mas aí eu chego lá e falo o seguinte, cara, eu preciso de segurança, né? Como é que eu vou fazer agora? Eu quero pegar um negócio desse, está me faltando dinheiro, está me faltando um pouco mais de segurança, de confiança, então eu vou ter uma oportunidade, além de trabalhar junto, de arrematar junto com os tubarões, eu vou ter essa oportunidade. Aí a gente criou esse programa do Chame os Tubarões, que é onde o mentorado da Smart, o Smartano, manda a oportunidade para os tubarões e ali a gente faz a seleção pelos times de execução que vai trabalhar com eles, que vai fazer esse acompanhamento. E daí, o que acontece? O caminho é natural. Olha, eu quero mais, eu vou para os tubarões também, eu quero estar do lado daí. Daí o que é legal, hoje eu estou do outro lado, né? Hoje eu recebo oportunidades que vêm da turma que ainda não está na mentoria dos tubarões e que está lá no DZA. Então, assim, eu estive do outro lado mandando oportunidades, né? Tentando arrumar sócios dentro dos tubarões, e eu hoje, dentro da mentoria dos tubarões, estou num estágio que eu recebo essas oportunidades. Então, veja a evolução que ocorre, né? E veja, eu acabei de comentar, são 9, 10 sócios garimpando, e ainda tem os colegas do DZA que garimpam também e trazem oportunidades para compartilhar com a gente. É um negócio muito bacana esse programa. É muito legal. E vem esse fator principal que eu acho que durante muito tempo o pessoal sempre, a gente sempre fala exatamente isso. Olha, a mentoria dos tubarões. Ah, não, os caras são muito bons. Os caras já são profissionais, são super bilionários, né? Eles têm dinheiro para arrematar tudo e não sei o quê. E é muito mais do que isso. Né? A gente é bom, a gente é mesmo. Né? Mas assim, entra, não importa como entra. Né? Entrou aqui, você vai ser transformado. Então, a gente mistura, e isso é um ponto legal. Quando você começou ali no primeiro time, né, que você falou, eu entrei aqui, eu já tinha feito 9 arrematações. E tinha gente ali que não tinha nenhuma. E aí, Correto. e aí você se sentiu ainda, falou, olha, o negócio aqui tá louco, se eu não me mexer, eu vou ficar para trás. Por Exatamente. quê? Porque a gente vai nivelando, a gente quer se doar para o próximo. Né? Então a gente sempre fala, desde lá do DZA, tem que ser interessante, né? Ou seja, a gente tem que querer, porque o foco, você colocou aqui que eu acho que é sensacional. Qual que é o objetivo? O objetivo é eu ser tão interessante, eu ser um cara tão bom, que a ponto de todo mundo me chamar para negócios que eu não teria, e eu chamar aqueles que me interessam para negócios que eu quero que eles façam comigo. Né? Então, ou seja, vai chegar numa determinada ponto da esteira, como você disse, teve 9 no DZA, já tem mais 9 agora, já estou aí com quase 20 arrematações, vai chegar fatalmente ao ponto de eu estar comprando e vendendo imóvel todo mês. Não me preocupando mais com aquela ansiedade que toma a gente o tempo inteiro. Putz, não vende, o negócio está demorando, meu Deus, e não sei o quê, cadê a visita? Né? Então a gente vai naturalmente entrando nessa esteira a ponto de a gente conseguir controlar essa ansiedade. E ocorre um negócio, né? Me parecia lenda lá no começo, né? O pessoal falava o seguinte: vai chegar um ponto que você vai faltar dinheiro, você não vai ter dinheiro para arrematar. Falei, poxa, não é possível, num cenário que tem tanta gente, todo dia entra gente, tem um mercado aí pujante, né? A gente vê notícias aí que esse mercado é um mercado em crescimento, mas não é que o negócio acontece mesmo. Eu já tive arrematação que colega garimpou, boas arrematações que eu não entrei, porque o momento meu é o momento de fazer o dinheiro girar e voltar, né? Estou lá na fase de desocupação, fase de reforma, várias arrematações em reforma, e eu tive que passar, abrir mão de algumas boas arrematações, porque eu estou nessa fase de esperar a grana voltar. E outra coisa interessante, né? Eu te falei do mercado convencional, que eu sempre comprei imóvel, né? No mercado convencional. E é uma coisa assim, by the book, né? Quando a gente está aí, né? O que, que a gente pensa? Pensa até em investir, digamos que vai investir num apartamento na planta, até não foi meu caso, mas é o caso de muitos. O que é o normal que se pensa? Vou comprar esse imóvel, vai valorizar, daqui a pouco eu vendo. E aqui no nosso universo, esse mundo não é tão
revenda pode ter uma infinidade de possibilidades de você reverter aquele imóvel em outras oportunidades, seja em permuta, seja num novo financiamento, seja na venda direta mesmo, seja numa venda com alienação fiduciária direta de particular. Então você vai aprendendo uma série de coisas que você vê o seguinte, poxa, eu estava no mercado de imóvel que eu já achava que era bom e eu sabia só uma parte dele. Agora eu estou tendo acesso a muito mais informação e, na minha perspectiva, ele é melhor do que eu imaginava. Pois é, eu tava com arroz e feijão, agora já tenho aqui um ovo e um bife. Pois é. Não, é muito bom isso tudo, viu? O Alice, e conta uma coisa pra galera aí. Agora, nesse estágio aqui, 6 meses de mentoria, 9 arrematações, já aí com um monte de obra em andamento, ainda tem quantas para desocupar ainda? Para desocupar, nós temos duas. Duas. E Duas. vendida, nenhuma Vendida ainda. eu. Não, de vendida eu tenho 5 vendidas. 5. Lá da época ainda do meu Desiel, eu já tenho 5 vendidas. Das 9 primeiras já vendeu 5. Vendi 5. E então agora nós temos as reformas, 2 para desocupar. Então agora começou o rolo compressor do pós-arrematação aí. Exatamente, exatamente. Aí você pensa, poxa, a hora que eu acabar meu dinheiro, o que eu vou fazer? Não, assim, eu até falo com a gente tem um lema no grupo, né? Arrematar não é a parte difícil. Arrematar, sendo irônico um pouco, né? É só você tomar um lance, você vai lá e arremata. Mas não é isso, né? Esse processo é um negócio. Eu e os meus sócios, nós tratamos isso como um negócio. É um negócio que tem que ter matéria-prima, é um negócio que você tem que ter uma esteira de produção, um negócio que você tem que regularizar, um negócio que você tem que vender, um produto que tenha qualidade, que você tenha que vender, né? Então é toda uma cadeia. Então não é só a arrematação. Hoje eu estou numa fase que, poxa, é o dia inteiro aqui com alguma atividade, seja na reforma, seja comprando material para uma reforma, seja interagindo com o cartório para regularizar, seja tentando interagir com o ocupante, que muitas vezes já não consegue contato, e a gente aprende as técnicas aqui para ter esse contato, né? Para ter acesso com a pessoa, negociando, seja atualizando tudo isso nas nossas ferramentas, tem atividade o tempo todo. E quanto mais você queira interagir, mais atividade você tem. Né? É o que você falou, né? Seja interessante primeiro antes de ser interesseiro. Eu estou na fase que quero ser bastante interessante para ter bastante sócio e gente que confie no meu trabalho. Porque eu poderia, em certa medida, ter me acomodado, arrematei, não vou fazer nada, não vou participar da reforma, não vou fazer, ter um colega. Mas daqui a 2, 3 meses eu estaria fora do jogo, né? Certamente eu estaria fora do jogo e não é essa a minha intenção. Minha intenção é perpetuar esse negócio e fazer esse ciclo gerar continuamente, quem sabe atingir esse objetivo que você falou aí de todo mês estar comprando e todo mês estar vendendo e todo mês estar recebendo uma venda. Pois é. E aí vem exatamente nesse ponto que você está colocando que os desafios aumentam. Porque, por exemplo, você colocou ali, olha, eu mudei um pouco de patamar. Eu vinha do DZA ali com um ticket de 170, 180 mil de valor de arrematação. E aí eu mudei para 400, né, 500. Eu comecei a pegar os imóveis maiores, como foi essa casa que a gente pegou junto, que é 1 milhão e pouco, né, uma casa para vender por 2,5. Mas aí é muito bonito porque a gente ganha mais, o lucro é muito maior. Enquanto num pop a gente tem ali 30, 40 mil de lucro, nessas maiores a gente vai pegar 300, 400, às vezes 1 milhão, que nem vai ser nessa casa. Mas também aumenta a complexidade do trabalho, né? Por exemplo, a gente tem reformas mais pesadas, então enquanto a gente arremata um pop lá, 5 mil, 8 mil, você pintou, arrumou lá alguma coisinha, tá tudo pronto, vai embora. E agora a gente pega umas coisas ali que, puxa, eu preciso de uma opinião técnica, que nem tá lá o empreiteiro lá em Maricá, olha, vai ser uma obra pesada aqui, 100 e poucos pau, tem que trocar não sei o quê. Como é que foi esse choque para você? Porque quando você comprava e vendia imóveis aí no mercado comum, você mexia também com essa parte da reforma? Eu comprava para mim, né? Então teve um ou outro caso que eu comprei e reformei. Mas eu reformei como? Eu estando no local, eu Olhando. acompanhando localmente, diariamente, uma obra, uma atividade de execução ali, é totalmente diferente de fazer uma obra remota. Esse primeiro imóvel, por exemplo, que eu comprei, foi um imóvel em Uberlândia. Uma casa de rua, comprei, desocupei, reformei, vendi, e eu nunca entrei na casa, eu nunca fui na casa. É um desafio, tem uma arte nesse negócio, né? Tem uma arte nesse negócio, porque
você tem responsabilidade. Imagina, aquela obra que você comentou de Maricá, é uma obra que nós estamos estimando R$ 150 mil, né? E eu estou administrando junto com outros sócios, mas é dinheiro que não é exclusivamente meu. O nível de responsabilidade em cima do negócio desse é muito maior, né? E o nível de controle disso, você tem que estar muito atento, né? Desde quando você contrata, saber que está contratando alguém que tenha capacidade de performar, entregar o que se objetiva, e o controle físico e financeiro daquilo no dia a dia, né? Para você não correr o risco de terminar a grana da reforma e a obra não está pronta, né? Então, isso tem um certo choque. Para mim, teve um certo choque, mas um choque no sentido de aumentar a responsabilidade, de aumentar a concentração, de aumentar a pesquisa, de aumentar os controles. Tá? Nesse aspecto, eu teve essa evolução. A obra, por exemplo, que a gente está fazendo em Sorocaba, Sorocaba. já é uma obra diferente. Né? Já não é uma obra só de reforma, é uma obra de ampliação. É uma obra que a gente está transformando em três Travou. quartos com 3 suítes. Né? Então é uma transformação muito grande. Né? E nós estamos trocando a cobertura da casa. Veja a responsabilidade técnica que tem no negócio desse. É uma família, são pessoas que vão morar ali. Né? Então tem esse aspecto. Mas, mesmo nisso, eu tenho essa facilidade pela minha formação, mas tem outros colegas dentro do grupo, e a gente tem uma outra ferramenta dentro da mentoria, que a gente tem acesso aos colegas que são esmartanos ou tubarões que estão naquela localidade. Né? Que dão Então, apoio. nesse exemplo da casa de Sorocaba, a gente tem um sócio que ele acionou um colega lá, que inclusive é corretor, um esmartano, que foi lá fazer a posse da casa. Um colega, ele foi lá pelo prazer de nos ajudar e de fazer contato e de estreitar relacionamento. Né? E assim a gente usa também essa relação de colegas que tem nas localidades para nos auxiliar da mesma forma que a gente auxilia quando alguém nos aciona. Né? Que é um trabalho de mão dupla, né? Que a gente também ajuda bastante quando é acionado aqui por outros colegas. Sensacional, porque é exatamente isso, porque o que que acontece? A galera às vezes acha que é simples, né? Ah, não, eles fazem lá com o pé nas costas. Não, é um negócio duro, é um negócio árduo, não é dinheiro fácil, mas é muito recompensador, porque não tem nenhum outro negócio que a gente consiga fazer, por mais difícil que seja. Aliás, eu acho que não tem nenhum outro negócio que seja tão fácil perto do nosso, porque os outros você depende de muito mais, né? Você depende de você vai abrir uma franquia do que quer que seja, você está colocando seu dinheiro em algo que talvez você não saiba se volta. Você está arriscando realmente. Você depende de muito esforço, de tempo inteiro ali. Agora, até para tocar uma reforma, me manda um vídeo de como é que está acontecendo, deixa eu ver a tomada de decisão, né? A questão da delegação, da confiança dos parceiros também. Não, toca você aí, que você fizer tá feito. Carta branca desse jeito. Vamos pintar de que cor? Enfim, mas assim, a gente sobe o ticket e consegue vislumbrar, e eu acho que esse é um grande fator, que a gente consegue faturar, ter lucro alto nesses imóveis onde todo mundo acha que está saturado, que está muito concorrido, né? E a gente vai pegando em lance único, por quê? Porque tem uma obra que ninguém encara e a gente vai lá e faz. É justamente isso, Fernando. Os maiores retornos estão justamente onde estão as maiores dificuldades. Essa casa que nós pegamos em Sorocaba foi lance único. Né? A gente está no mercado, hoje eu participei de um leilão aqui até da Caixa, teve 101 lances. Né? E era uma casa inacabada que para mim fazia sentido participar. Eu participei até quase o fim. No final você estourou, já tinha tomado posse dela, né? Uma casa que eu já tinha tomado posse. É uma história até bacana. É a história do livro que eu te falei. Cada arrematação é um capítulo, né? Estourou, mas é da vida. Também não vou. A gente se emociona às vezes com o negócio, né? Eu já me vejo lá dentro da casa reformando muitas vezes. Mas a gente tem um limite, a gente tem que saber qual é esse limite. Agora, você tocou num ponto que eu acho que faz todo sentido para mim, né? No começo da nossa conversa, eu falei que eu estava buscando alguma coisa que alinhasse, né? Era um monte de planeta alinhado, um negócio difícil, né? Ter disponibilidade de tempo, né? Ter disponibilidade geográfica, né? Ter rentabilidade. E eu digo para você o seguinte, nessa primeira casa que eu vendi, que foi essa de Uberlândia, eu paguei o custo de DZA, paguei a minha mentoria dos tubarões e sobrou um trocado. Aí. Em uma casa. E uma única. Se eu fosse comprar uma franquia, não estou dizendo que não dá certo. Eu acho que tudo na vida é possível dar certo.
Tem gente que fabrica botão de camisa, palito de dente e consegue fazer dinheiro. Vai entender, né? Mas consegue, né? E eu, se eu fosse montar uma franquia, quanto tempo eu ia levar para ter esse retorno? Uma franquia muito boa que dá um retorno vai levar no mínimo 18 meses No para ter um mínimo. retorno. E eu, na primeira arrematação, eu consegui pagar a mentoria dos tubarões que eu entrei e o desenhar. E eu tenho as outras 17 para fazer dinheiro, né? Então é um mercado muito pujante. Não estou vendendo facilidade, não é fácil, tem que ter dedicação, tem que ter concentração, tem que ter atenção, tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, e por isso que eu acho que a gente está no lugar certo para isso. Eu tenho um propósito de continuar nesse mercado, né? Para mim não apareceu nenhum outro. Tive alguns convites aí, mas nenhum foi tão tentador quanto essa decisão que eu tomei de vir aqui para a mentoria. E eu tenho como objetivo permanecer, e tem plano para o próximo ano, tem plano para daqui 3 anos. E eu digo para você, se eu vender a casa que é de maior valor que eu tenho em Cuiabá, eu praticamente vou estar empatando a minha receita que eu tinha do último ano meu de trabalho, depois de 30 anos de CLT. E uma Então, casa. não, no Ah, conjunto não. No dessas total. 18 casas, eu vou fazer lucro líquido que vai meio que empatar o meu último ano que eu saí como diretor de uma grande companhia de telecomunicações. Eu Sensacional. não consigo imaginar um outro mercado para mim, para o meu contexto, para o meu perfil, para o meu momento de vida, que eu conseguisse no primeiro ano atingir isso. E é o meu primeiro ano. Né? E, Eu estou e, praticamente na metade de uma mentoria. Eu pretendo ainda evoluir muito. Eu tenho certeza que eu tenho condição e margem para evoluir muito. E é Então é um bem mercado muito colocado, é o pujante. primeiro ano. Porque tem negócios aí consolidados que já funcionam há décadas, que aí tem uma rentabilidade alta, o negócio já Lógico. consolidado. Mas agora eu vou começar o negócio, é aquilo que você falou, o tempo do payback de uma franquia, de qualquer outro negócio, em primeiro ano, para conseguir a mesma rentabilidade. Eu não consegui achar outra coisa, achei que seria difícil, mas a perspectiva é muito boa. Eu estou bastante feliz, acho que está dando certo e eu acho que vai dar certo como eu planejo. Não, sensacional. E olha, Alice, e um desafio, deixa eu ver uma outra curiosidade que a gente tem enfrentado aqui. Ah, claro, é. Ah, essa casa de Aparecida de Goiânia. 223 averbações na matrícula de indisponibilidade e penhora. Né? Pois é, a matrícula dessa casa tem 42 páginas. 42 páginas. Talvez por isso não tenha tido tanto disputa. Teve disputa, né? Mas não foi uma coisa de muitos lances, né? Porque quem em sã consciência arremata uma casa com mais de 200 indisponibilidades na matrícula, 42 páginas de matrícula. Só porque vai dar 1 milhão de lucro. São coisas que só acontecem por aqui, viu? Só acontece aqui. Maravilha. Ô, gente, então é isso. Vamos começar a preparar ali a nossa aula aqui. Vamos despedir da galera aqui. Alice, foi ótimo te receber. Foi um privilégio te receber aqui hoje. Bate-papo maravilhoso. Deixa aí um recado para a galera, então, para quem está aí namorando esse mercado de leilão aí, para quem está suspeitando aí dos tubarões aí, namorando aí, entro ou não entro, tô em cima do muro. Na verdade, eu vou deixar três mensagens, todas curtas, mas três mensagens. A primeira é de gratidão, né? Eu sou muito grato de ter conseguido alinhar os planetas aí, tudo que eu imaginava vem acontecendo. Quem me conhece há mais tempo, eu tenho uma frase aí que é meio que um mantra meu, né? Tome cuidado com o que você pede, porque pode acontecer. Eu carrego isso comigo, né? Então eu pedi que eu tivesse disponibilidade de tempo, que eu tivesse autonomia para aplicar minhas ideias, minhas convicções, que tivesse um negócio lucrativo, né? E a coisa está acontecendo aqui, sou muito grato, isso está sendo possível graças à Smart, aos meus amigos, aos meus sócios, a você. Gratidão, gratidão eterna por isso aí, tá? Um outro ponto, uma mensagem que eu deixo, eu acho que tudo que foi dito aqui, né? Eu acho que é uma sugestão para quem está pensando em montar um negócio, para quem está pensando, que gosta de imóveis, que gosta de trabalhar num mercado sem monotonia, que goste de trabalhar com pessoas, em equipe, eu não tenho uma outra coisa para recomendar que não seja essa mentoria dos tubarões. Pode começar lá com DZA, mas vai ser um processo natural. Eu tenho certeza que quem quer fazer disso um negócio vai passar por uma mentoria dos tubarões, vai ser sócio nosso aqui nessa jornada aí de crescimento, tá? Vai E a chegar última aqui, não mensagem. tem jeito. Não tem como, é natural. E a outra é mais uma convocação para você, né? Porque eu já comprei meu ingresso lá para o Smart Experience
no ano que vem, de 29 a 31 de janeiro aí em BH. Eu e meu time todo está presente e você está convocado, não é nem convidado, vou fazer igual você fez comigo aqui, está convocado a tomar um vinho, ou uma cerveja, ou um café, ou que seja, nem que seja uma água com gás, comigo e com o meu time lá, para a gente conversar uma horinha lá sobre leilões, tá? Uma horinha, nós vamos ficar no mesmo hotel. Da última vez, era 5 horas da manhã, a gente sem dormir. Então pronto, É já estou maravilhoso, ansioso, Alisson. É já estou maravilhoso ansioso. esse evento do Smart Experience. Esse negócio é sensacional. Ainda não foi lançado para a comunidade, nós estamos fazendo aqui inveja agora para eles, porque lançamos só Ó, para os tubarões. Aí amanhã no Smart Day o Renan vai abrir para todo mundo. Mas, maravilha. gente, esse evento é muito. Assim, a gente está junto, podendo estar conhecendo pessoalmente e botando o papo em dia. Vou falar para você, não tem Ah, coisa vai mais ser ótimo. Ano gostosa. passado estava muito recente para mim, eu não fui, mas esse ano eu não podia deixar de ir. Com Ah, não, vai certeza, ser vamos nos maravilhoso. encontrar lá. Então tá bom, gente. Uma boa noite, Alice. Muito obrigado pela presença aqui, tá? Eu que agradeço. Boa noite aí, vamos para aula, né? Então vamos.